Oxe, eu tenho que perdoar. Não, já está perdoado já. Ali me enrola rápido. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por este dia, eu te agradeço, Senhor, pela tua paz, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por todos os livramentos. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que é tão viva em nós, que a tua palavra, Senhor, tem sido o nosso parâmetro, tem sido o nosso guia, a tua palavra tem sido a nossa força, a nossa fortaleza, Senhor. E eu te agradeço pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, e que possamos nos alimentar dela todos os dias, que ela possa ser o nosso alimento diário e possamos assim ouvir a tua voz. Nos dá, Senhor, uma aula, um momento na tua direção, que o teu Espírito nos guie e fale nessa noite conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Bora. Eu ia te ajudar, né, filha? Aí agora a gente já vai começar, né, Daniel, né? Daniel. Isso. Tá bom. Amados, a gente viu na aula passada 1 Timóteo. Então, não preciso rever, eu só vou passar aqui. Mas algumas informações que eu dei quando a gente falou sobre 1 Timóteo, elas vão ser mais ou menos repetidas quando a gente for falar de Tito, porque as duas cartas provavelmente foram escritas no mesmo período, na mesma situação em que Paulo estava. Os estudiosos, eles acreditam que foi muito próximo, ou talvez no mesmo momento que ele escreveu, tanto para Tito quanto para 1 Timóteo. Já 2 Timóteo é que é diferente. Então, eu vou adiantar um pouquinho, porque esse aqui não importa para a gente agora. E vou entrar no 2 Timóteo, mas qualquer coisa a gente volta para alguma informação de 1 Timóteo. Agora deixa eu fazer uma pergunta assim, um pouquinho íntima. Quem estudou, quem leu durante a semana? Muito bem, então vocês estão, alguns quase aplicados, outros mais ou menos. Então, vamos lá. Vamos lá. A gente vai falar sobre a carta a Timóteo, a segunda carta para Timóteo, certo? Vamos rever algumas coisas em relação à carta. Primeiro, quem escreveu, a gente já sabe, a gente já falou isso a semana passada, e aí repetindo hoje, o apóstolo Paulo ia endereçar a Timóteo de novo. Foram duas cartas. Essa daí, provavelmente, foi lá para o final, entre 64 e 67, depois de Cristo, mais perto de 67. Era destinada a quem? A Timóteo, mas também à igreja em Éfeso, porque algumas considerações eram para a igreja em Éfeso, certo? Só que 2 Timóteo, ela é uma carta um pouquinho mais pessoal. Ela é como se fosse aquela carta mais endereçada assim, com mais carinho, num contexto mais próximo. Por quê? A gente vai ver isso. Quando foi que Paulo escreveu essa carta? Os escritos antigos, os estudiosos acreditam que foi quando Paulo estava preso, até porque algumas vezes ele fala sobre isso. Na segunda prisão de Paulo, que foi na segunda prisão, logo em seguida ele morreu. Lá em 2 Timóteo 4:6, fala sobre isso, quer dizer, dá a entender isso. Então, bora dar uma olhada em 2 Timóteo 4:6. Já deixem aberta a Bíblia em 2 Timóteo para a gente ir seguindo. No versículo 6 diz assim: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Ele está preso, ele vai falar em alguns momentos que ele está em cadeias, ele está preso. E aí ele já está achando que vai morrer, e de fato ele morre logo depois dessa segunda prisão. Vamos lá, vamos para o contexto histórico da segunda carta a Timóteo. Todo mundo lembra que a gente falou semana passada. Nesse período
de 64 a 67, 64, em 64, foi o incêndio de Roma, né? Lembra que a gente falou que foi Nero? Suspeitam de Nero, mas não é afirmado com certeza absoluta, mas acredita que pode ter sido acidental. Mas o que foi que aconteceu nesse incêndio? Roma era dividida em 14 bairros. Dos 14 bairros, 10 foram destruídos pelo incêndio. E 4 deles eram, em sua maioria, ocupado ou povoado por cristãos e por judeus. E aí Nero, na loucura dele, ele aproveitou isso e tomou como álibi para acusar os judeus, acusar os cristãos de terem incendiado, de ter sido um incêndio criminoso provocado pelos cristãos. E aí, como ele se aproveitou disso, é claro, ele começou a perseguir. Lembra que eu falei que foi a perseguição mais dura, mais difícil, oficialmente a mais árdua, foi a perseguição nessa época contra os cristãos. E aí, o que aconteceu? Ele usa como álibi para perseguir e aí começa uma caçada aos cristãos. Caçada mesmo. São queimados vivos no poste, são amarrados nos postes, mas são crucificados, são mortos à espada, são jogados na masmorra. A crucificação era algo terrível naquela época, tanto que Jesus foi crucificado, né? E aí, Paulo, por ser um cidadão romano, ele tinha um privilégio. Qual era o privilégio? Não ser morto de nenhuma dessas formas, a não ser jogado na masmorra. Só que depois da masmorra ele seria morto. Mas por ser cidadão romano, ele seria decapitado. Porque decapitado é mais rápido. Cortou, acabou. O sofrimento era menor. Então, imagine, o privilégio era ser decapitado. Que coisa linda, né? Você escolhe, você quer morrer de quê? Você quer queimado vivo, quer não sei o quê? Não, vai ser decapitado porque é um cidadão romano. Então, por isso que ele escreve, já estou sendo derramado, porque estava se aproximando da hora. Estava se aproximando da morte dele, ele já sabia, ele já sentia, porque ele aí estava na masmorra, já tinha a sentença. Ele estava na masmorra, e a masmorra é um lugar horrível, frio. Inclusive, ele vai pedir uma capa lá adiante a Timóteo, porque ele está preso e ele precisa, o frio é intenso, é inverno, e ele estava sofrendo. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, com isso, o que aconteceu? A igreja estava correndo um risco seríssimo de sobrevivência. Vamos lá, vamos continuar. Então, qual era o contexto da carta? Quando Paulo escreveu a Timóteo, havia algo assim, bem sério em toda Éfeso. E, aliás, em todo mundo cristão, porque a igreja em Éfeso era a igreja grande e foi espalhada, como eu disse para vocês, ela foi uma grande igreja evangelística. A partir de Éfeso, muitas igrejas foram criadas, fundadas. Então, houve, nesse período, o contexto da carta fala da dispersão, ou seja, o abandono, a fuga dos companheiros, dos que pregavam o evangelho junto com Paulo, muitos, aliás, a Bíblia diz lá, no versículo 15, versículo 15 de 2 Timóteo, do capítulo 1, diz assim: como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes, é um dos dois que abandonaram Paulo. Paulo estava preso. Era séria a situação de Paulo. Paulo foi preso como um criminoso e todo mundo ficou com medo aí agora. Muitos abandonaram a fé, muitos fugiram para outros lugares e não conseguiram se sustentar como cristãos nesse lugar. Então, Paulo se sentiu completamente abandonado. Ele já estava preso, já estava sofrendo a dor de estar nessa prisão, de ser incriminado por um crime que não cometeu e ainda por cima de ser abandonado pelos colegas. Terrível isso. E aí, essa perseguição realmente era iminente para todos os cristãos naquele lugar. E por quê? Porque quem estivesse ligado a Paulo
também corria o risco muito sério de ser preso, de ser como muitos foram. Por quê? Porque ouviram a pregação de Paulo, porque seguiam a Paulo, seguiam a Jesus por causa de Paulo, e aí eles foram presos e foram mortos. Foram muitos cristãos mortos. Então, vamos lá. Em que circunstâncias essa carta foi escrita? Eu já falei. Então, Paulo está preso, ele percebe que vai morrer. E tem uma coisa interessante. Ele sabendo que ele vai morrer, ele diz, não, eu preciso transferir, eu preciso dar uma impulsionada, dar um encorajamento a Timóteo para ele seguir, para ele continuar seguindo. Ele precisa continuar. Ele não pode desistir. Ele precisa ser meu discípulo e liderar a igreja lá. Não pode desistir. Então, uma das motivações da carta também era essa aí. Era a liderança de Timóteo. E qual era o propósito? Era justamente orientar Timóteo sobre o comportamento dos pastores e líderes de lá organizar a igreja. Mais uma vez, combater falsas doutrinas vindas dos falsos mestres e organizar a liderança da igreja. Além disso, aí é onde eu falo sobre a questão da introdução, quando ele vai fazer a saudação a Timóteo. As cartas deles tinham um cunho mais próximo, mais emotivo, e ela vinha fortalecer a Timóteo em relação às perseguições e ao desânimo. Ela tinha aqui, vamos para o versículo que fala sobre isso. Ele começa a saudação lá no capítulo 1, eu, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, ele vai falando aquela mesma saudação, menor um pouquinho do que a primeira. E no versículo 3 ele diz assim, dou graças a Deus por você, ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Aí ele vai dizer, vem aquela nostalgia, sempre me lembro de você em minhas orações noite e dia, e eu quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Ele ainda tinha esperança de reencontrar Timóteo. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó. Lembra que semana passada a gente falou sobre isso, características da vida de Timóteo. E lá no versículo 5 ele enfatiza mais uma vez, por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando pus minhas mãos sobre você. Essas coisas a gente vê no capítulo 1, as saudações com um pouquinho maior de sentimento. Ele fala como quem diz assim, como eu gostaria que você estivesse aqui para poder lhe abraçar, para poder compartilhar das dores, para poder me alegrar. Ele fala isso. É como um querido discípulo, um querido filho. Paulo chamava ele de filho. Então, e aí eu volto a lembrar, ele, nessa parte aí, nesse texto, ele lembra do chamado de Paulo. Nós precisamos, e agora eu vou enfatizar de novo aquilo que eu falei a semana passada. Eu não estava lembrando, eu não ia lembrar o Salmo 91, não. Diga. Não. Não sei de onde veio, mas até eu vou. Eu queria no meu... Não, eu já sei. Você abriu aí, ele resolveu falar. O versículo 7 apagou a tua palavra, eu queria ver qual é. Tá bom, a gente olha. Diga. Se aguentar o frio. Se aguentar o frio. Diga. É com Paulo que Jesus desce e faz atenção e dizer que ele não estava no lugar disso. Não é a Paulo que Jesus veio. Ele diz que... Não, ele vem a Paulo... Ele vem não. Paulo diz que ele está sendo consolado por Jesus lá adiante. É em Tessalonicenses aqui. Aqui em Timóteo ele fala isso. Não é em Tessalonicenses, não é isso. Não vi isso. Eu estou falando de Timóteo. Então... Cadê? Sim. Onde é que a gente estava? Sim. Quando... Aí ele vai o quê? Ele lembra do chamado, que é isso que eu quero enfatizar, quando o Salmo 91 foi falado ali. Era o chamado que nós precisamos estar sempre lembrando. E nesse caso, o chamado era específico para pregar o evangelho, para o apostolado, para a pregação do evangelho, para pastor, para líder, para bispo, para presbítero, porque tudo, eu disse a semana passada que todos têm o mesmo sentido, o mesmo significado. E quando Paulo
impõe as mãos sobre Timóteo e unge Timóteo para ser líder na igreja. Ele sempre está lembrando isso, não fuja do chamado. Não faça como Jonas, né? Não fuja do chamado, porque as consequências podem ser sérias, como os outros fizeram, que abandonaram. Então, ele lembra isso, e aí vai para o versículo 7, ele diz assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Ele lembra isso e encoraja. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Por que Paulo fala tanto sobre isso, encoraja tanto? Porque muitos abandonaram, porque não era fácil, porque Timóteo poderia ser morto. Todos estavam a ponto de serem mortos a qualquer momento. E aí, como muitos se envergonharam, é uma pessoa que você conhece, tem muita aproximação, sabe quem é, sabe que é idôneo, e alguém levanta um falso, e de repente essa pessoa vai presa porque levantaram um falso, e você começa a criar dúvida. E agora? Será que ele realmente era quem era ou não era? E começa a ficar com vergonha. Alguém vai para você e pergunta: você conhece fulano de tal? Ele foi preso. Não, a gente só se conhecia de longe. Bem, a vergonha, por quê? Porque foi preso e foi julgado como criminoso. E aí vem a vergonha, e Paulo está dizendo: não tem vergonha não, muitos tiveram vergonha de mim. Não tenha, porque eu estou preso por causa do evangelho. Ele estava enfatizando isso porque muitos se envergonharam. E quantos de nós às vezes nos envergonhamos do evangelho onde nós estamos? Quando alguém descobre que nós somos cristãos, né? Além disso, essa prisão para Paulo, eu quis ressaltar aí, foi uma prisão completamente diferente da primeira. Lembram? A primeira ele foi preso por causa dos judeus, foi por causa da religião. Os judeus providenciaram a prisão de Paulo. E foi uma prisão domiciliar, uma prisão mais leve, mais light. Mas essa daí não. Essa daí foi terrível, porque essa prisão tinha a ver com uma questão era Roma, era uma prisão ligada aos romanos, era uma prisão ligada a uma questão política, porque Nero era imperador e ele não aceitava isso dos irmãos. Então era uma questão relacionada à máquina política, ao sistema político da época. E Paulo estava mexendo com isso, porque ele confrontava pecado. E quando o pecado é confrontado, obviamente que mexe com alto escalão, né? Muitas vezes. Então ele foi preso por causa disso. E por Roma. Bom, vamos lá. Já falei da questão do abandono dos companheiros. Foi uma situação que aconteceu e está lá no capítulo 1. Mas eu quero ressaltar aqui no capítulo 1, vamos lá. Ele vai falar no versículo 8, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este plano era seu desde os tempos eternos. Mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte, iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. E ele vai dizer: por isso estou sofrendo aqui, pois não me envergonho do evangelho, pois eu sei, a gente sabe de qual a versão antiga, pois eu sei em que tenho crido e sei que ele é poderoso para me guardar. E essa versão diz: aquele que creio e tenho certeza de que ele é capaz de me guardar, de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. E mais uma vez ele vai para Timóteo. E Timóteo, ele fala dele, ele fala do sofrimento e ele vai dizendo: Timóteo, apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Repita comigo: guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Grave isso. E ele continua, depois ele fala do abandono de Fígelo e Hermógenes, depois ele vai dizer que o Senhor
ele pede ao Senhor que demonstre misericórdia a Onesíforo e a família dele, porque muitas vezes Onesíforo visitou ele, nunca se envergonhou por ele estar na prisão. Foi outro que não abandonou Paulo, né? E aí, quando ele veio a Roma, procurou Paulo até encontrar. Então, que o Senhor mostre misericórdia para Onesíforo e a sua família. Pronto. Paulo é grato a Onesíforo, assim como a outros que estiveram perto dele e não o abandonaram. Vamos lá, vamos para o capítulo 2. No capítulo 2, Timóteo, Paulo, ele faz uma declaração, ele começa a falar sobre o que é ser um soldado de Cristo, o que é ser seguidor de Cristo, o que é ser seguidor do Evangelho. E ele usa 3 exemplos, é muito interessante que ele usa os 3 exemplos, ele compara um discípulo de Cristo a um soldado, a um atleta e a um lavrador. Olha o que é que ele diz aqui. Vamos começar do versículo 1 do capítulo 2. Meu filho, seja forte por meio da graça que é em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades, confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Jesus. Você pode repetir isso comigo? Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Grave isso. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar ao oficial que o alistou. Ou seja, quando o soldado é chamado, ele não pode se distrair com outras coisas, ele tem que ser obediente ao oficial, aos comandantes dele, porque senão ele se distrai e ele pode ser morto. Ele tem que cumprir fielmente aquilo que foi chamado para fazer, porque foi convocado. Assim é o discípulo de Cristo. A mesma coisa ele fala, no versículo 5, o atleta conquista o prêmio, ele está dentro. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. A mesma coisa nós, se não seguirmos a nossa regra de fé e prática, que é a palavra. Aí não conquistamos o prêmio, que é o quê? O galardão, o céu. E ele diz, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Ou seja, pense no que eu estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Está muito claro. Ele está dizendo, Paulo, ele está dizendo, Timóteo, você, lembre, primeiro como soldado você possivelmente vai sofrer, vai entrar na guerra. Segundo, você é atleta, você não pode desistir, você não pode titubear, você tem que seguir as regras, porque no atletismo tem regras. Terceiro, você é lavrador, você vai receber os frutos por causa disso. Você está plantando, então você vai colher. São 3 comparações dos discípulos de Cristo que a gente precisa estar lembrando da nossa vida. Bora lá. Continuando, ele vai falar o seguinte, lá no versículo 8, ele diz, lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. E aí ele começa... Peraí, gente, me dê só um minuto, viu? Que agora ele me chamou. Pessoal, desculpe aí, viu? Porque eu não encontrei a princesa hoje, eu preciso... Eu já disse que tu me esqueceu, que tu me deixou lá em casa. Eu já contei. Eu não esqueci não, eu estava trabalhando. Tô com o carro de André. André tá lá? Tá, tô esperando. Eu tô com o carro, viu? Tchau. Tá rouco. Já fica... Tá, isso é teimosia, tá rouco assim, porque é teimoso. Porque foi pregar no domingo de manhã de teimosia. Aí piorou, agora tá assim, rouco. Por que homem é teimoso assim, gente? Não sei se os outros são, mas o meu? Eu acho que são. Todos, né? Tá. Os outros fiquem quietos aí, não digam nada. Tá. Então, onde é que nós estávamos? A partir daí, Paulo começa a falar da ressurreição. Da volta de Jesus. Esse trecho aqui é um pouco escatológico. E o que é que ele diz assim? Ele fala de Jesus, que é descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. Por causa disso, sofro e estou preso como criminoso. Olha, ressaltando aquilo que a gente falou logo no início. Mas a palavra de Deus não está presa. Que coisa linda! A palavra de Deus não fica presa de jeito nenhum.
Portanto, eu estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. E aí ele faz pega um trecho que é como se fosse um poema, né? E ele diz assim, essa é uma afirmação digna de confiança. Qual é? Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, reinaremos. Se o negarmos, se formos infiéis, Ele permanece fiel. pois não pode negar a si mesmo. A gente, se for a lógica, aí diria, ele fica infiel também, mas Deus não fica. Deus não é infiel. Mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel. E aí ele diz, lembre-se dessas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. E ele vai falar, veja que toda hora Paulo vai e volta, lembra de Jesus, lembra do Evangelho, mas ele volta para dar força a Timóteo. Ele volta para dizer assim, olha, agora, porque ele vai... Lá a partir do versículo 15 até o versículo 26, ele vai insistir com Timóteo, cuidado, você é jovem, cuidado com as armadilhas, cuidado com os ataques, cuidado com as heresias, com os falsos mestres. Bora ler, que eu acho que isso é importante que a gente leia, porque tem tudo a ver com a gente. Esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem medo de se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Esse é um texto muito conhecido. Aí ele começa, olha, evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como um câncer. A exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Foi o que aconteceu com Himeneu e Fileto? Abandonaram, foram levados pelas heresias, foram como se fosse o câncer tivesse alcançado esses dois. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu e com isso desviaram alguns da fé. Eles foram levados pelas heresias que surgiram. Porque havia uma discussão entre os judeus sobre isso, a ressurreição dos mortos, porque os judeus não criam que Jesus tinha voltado. E ainda falavam que a ressurreição ainda iria acontecer, assim, ia acontecer que o Messias ainda vinha para ressurgir os mortos. Então havia essa discussão e eles ouviram as coisas erradas, os falsos ensinamentos. E Paulo está dizendo, não vá por aí não, é furada, não vá não, fuja disso. Mas o alicerce sólido de Deus, que permanece firme com essa inscrição, o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Numa casa grande, agora eu acho que isso aqui também é interessante, é importante que a gente fale sobre isso. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para o uso diário. Por que ele fala isso? Todos os utensílios são úteis. Ele não está comparando o valor da pessoa, como servo. Ele está comparando aquela pessoa que perde o valor porque não tem Jesus. Ele faz essa comparação. O valor está em Cristo, não em nós. Por isso que ele diz que o utensílio que tem mais valor, prata, ouro, ele é usado em ocasiões especiais. Aí ele vai explicar por que ele está dizendo isso. Olha aqui no versículo 21. Se você se mantiver puro, por quê? Porque o ouro refinado é puro. A prata é pura. Será um utensílio para fins honrosos. Porque essas coisas a gente... Quem é que anda colocando no dia a dia? Toda mulher tem isso em casa, né? Tem aquelas louças melhorzinhas, um pouquinho, para poder receber visita. Porque se botar tudo no dia a dia, quebra tudo e a gente, quando chega a visita, a gente não tem nada, tá? Exatamente. Aí a irmã fazia... Né? Usa tudo, né? Quebra tudo? Não, mas aí é que tá. A gente aprendeu o quê? Isso porque meu marido deve pensar igual a tu. Aí ele fazia assim, peraí, esse negócio a gente tem que usar coisa boa, bonita, tem que botar pra gente usar. Usa coisa boa. Mas a gente sempre deixa uma reserva para esses momentos, porque você já pensou, você vai hospedar, você vai receber uma pessoa e quer botar tudo arrumadinho, bonitinho, e quando vai ver tá tudo misturado. E às vezes, eu vou dizer uma coisa para vocês.
Às vezes a gente se sente mais, não é generalizado, mas a gente, de uma forma geral, se sente mais tranquilo. E em casa, se sente em casa quando você usa aquilo que é o comum, o dia a dia. E se quebrar, não tem importância. Não tem problema, não. E aí, por exemplo, lá a gente bebe água em copo de alumínio. E aí, eu não gosto de beber em copo de vidro, o Mo também não. Isso é copo de alumínio. Aí os copos de alumínio já estavam ruimzinho, feinho, não sei o que. Aí uma irmã na igreja convidou a gente para tomar café uma vez e ela nos deu de presente 2 copos de alumínio, a coisa mais fofinha do mundo, vermelhinho, tudo. Eu amei, porque os nossos já estavam velhinhos. E tu acha que a gente vai pegar para as visitinhas e botar só o copo de alumínio? Não, a gente bota aquela mais bonitinha. Os copos de alumínio é pra gente, porque eu gosto do copo de alumínio. Então, há uma diferença no uso por causa da honra. Não porque seja de maior valor como pessoal, mas por causa do uso que vai ser dado. É o uso que vai ser dado. Entende? Pronto. Mas, por favor, use também, de vez em quando, as coisinhas melhor em casa, né? Use, faça uma coisinha, não deixe de qualquer jeito, não, porque eu também não uso o tempo todo de qualquer jeito, viu, gente? Né? Não pode ser assim, a gente tem que botar umas coisinhas bonitinhas. Tem, a gente vai pro dia a dia, né? Vamos lá. Deixa eu ver, a gente parou aonde aqui? Tá. No versículo 22, ele diz: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Por quê? Porque ele era jovem. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. Sabe o que é interessante? É que Paulo, ele diz assim, ele faz assim, ele mostra o lado ruim, o lado negativo, fuja disso, fuja daquilo, porque está acontecendo isso, mas mostra o lado positivo. Faça isso, seja assim, seja justo, seja fiel, tenha amor, tenha paz. Ele mostra sempre os dois lados. Ele não foca no lado ruim só, ele mostra o lado bom também. E às vezes a gente, quando vai exortar alguém, a gente só foca no lado ruim. Eu estava hoje de manhã, eu tenho uma aluna minha da UFS que ela ensina lá no Realizarte. E aí eu fui mostrar para ela uma questão das aulas, falar sobre os assuntos das aulas que ela está dando de música lá no Realizarte. E aí ela está dizendo, o que é que eu faço? Tem um menino que não para quieto. Eu não sei o que é que eu faço. É uma criança. E uma menina que é igualzinha. Eu já estava desesperada que eu não conseguia fazer esse menino ficar quieto, não sei o quê. E eu estava dizendo para ela, olha, sabe o que é que tu faz? Não vai brigar. Não, você vai com firmeza. Rapaz, tu é tão inteligente. E fala da gente, você é inteligente, você é lindo. Aí começa a elogiar, eu já depois eu preciso de sua ajuda, porque você está exagerando. O que é isso? Você reforça o que é bom, depois você chama, exorta com carinho. É o que Paulo está fazendo. E é o que Jesus faz conosco. Toda palavra exorta a nossa vida com amor. Toda palavra exorta com amor. E a gente precisa receber com amor. E é preciso estar aberto para receber. Porque o problema de exortação é você estar aberto. E às vezes a gente fecha e não recebe, né? Esse é o problema. Hã? Pois é, gente, a carga já estava grande. Esse Paulo não... estava grande. No versículo 23 ele diz, digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. Eita! Gente, a coisa mais fácil de acontecer é isso. Quando a igreja era menorzinha, Mo não era pastor da igreja, nós não éramos pastores, nós éramos membros da igreja. Eu nasci na igreja, né? E Mo chegou depois, mas eu lembro, gente, das assembleias, a sessão. A igreja era pequena, a igreja é pequena, tradicionalíssima. E quando o pastor, pobre do pastor, foram 7 pastores que passaram pela igreja. Quando o pastor chegava, que começava, vamos abrir a sessão para discutir, aí vai comprar não sei o quê, vai fazer o relatório financeiro, não sei o quê. E que o pastor dizia que era para, que os irmãos achavam, vamos voltar para comprar uma lâmpada para botar. Aí começava. Pastor,
Depende, que lâmpada é essa? É feita de quê? Aí o outro, depende do preço, pastor. E pastor, aí o outro dizia, não, mas a gente precisa comprar, porque a igreja precisa. Mas não pode ser assim, não, meu irmão, o dinheiro é sacrificado. E aí começava uma discussão por causa de umas besteiras. Eu me lembro, eu era adolescente, eu era criança, eu me lembro, às vezes os pastores, coitados, eles ficavam numa enrascada, porque os donos da igreja, os irmãos que se achavam donos, porque dizimavam, porque davam dinheiro, eles queriam mandar no pastor. Existia um irmão na igreja, ele foi diácono da igreja, ele está vivo até hoje, mas não está aqui na igreja não, graças a Deus, ele está bem em outro lugar. E aí, ele já está bem, já está idoso, e eu lembro ele jovem. Na época era pastor Alberto Magno, que estava na igreja, a esposa dele era Gladys, que era boliviana, hoje o pastor Alberto está na Bolívia, e pastor Alberto, esse irmão chegou, o pastor não estava em casa, estava Gladys, esse irmão, diácono, apitou e tal, pediu licença, entrou, e aí meu amado, não sei o quê, e aí ele fez, eu vim aqui olhar a geladeira, para ver se vocês estão desperdiçando comida. Acredite nisso. Só que Gladys não era assim, aquela mulher super mansa. Ela virou para ele e disse, meu irmão, ponha-se daqui para fora da minha casa. Eu fiz, poxa, porque é sério, eu estou falando sério, gente, isso aconteceu. Eu vi pastores morrendo de fome, minha mãe fazia cestas, ia lá, levava comida, minha mãe, a gente sempre abençoava os pastores, porque eles sofreram muito, às vezes passava fome, e às vezes demorava de receber o salário, porque esses irmãos seguravam o salário dos pastores para dar na hora que ele achasse por bem. Essa era a realidade que nós vivíamos aqui. Louvado seja o Senhor, porque a igreja mudou muito, porque a visão mudou, sabe? Glória a Deus, é verdade. Então eu vi, e que esse irmão saiu. Não foi só ele não, outros também. Então, era isso aqui que acontecia. E aí, essas discussões, as brigas por besteira, gente, besteira. E teve irmão que levantava para bater no outro dentro da assembleia. Eu estou falando sério, imagine que evangelho era esse. Eu ficava morrendo de medo, eu contava o mês todo dia da assembleia, depois eu esquecia quando eu olhava, quando eu pensava que eu estava pegando fogo, aí eu levantava a mão para a assembleia, de novo caía nessa raiz. Pois é, então, era brabo, mas graças a Deus tudo muda. Então mudou para melhor. E aí, Paulo continua dizendo, o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Então voltarão a perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. E ele finaliza dando esses conselhos e dizendo para Timóteo, ensine. Vamos lá, vamos continuar, senão não dá tempo que a gente vai ver Tito, mas Tito é pequenininho, é rapidinho. No capítulo 3, ele começa a falar sobre os perigos dos últimos dias. É do versículo 1 ao 9 do capítulo 3. E ele começa a dizer, olha, é esse o escatológico. Quando eu estava citando, é esse o escatológico. Ele... Tão atual, exatamente. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Estamos nesse tempo, né? E muito. Assim, naquele tempo já era assim, agora muito mais. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão uns aos outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim.
É igual o pai e a mãe quando usa. Menino, fique longe daquela pessoa lá, porque ela não é boa, ela tem problemas, ela é uma pessoa que tem má reputação. Se você vai pregar para ela, pregue, mas não ande com ela assim não, só se ela se arrepender. Se não, se afaste, porque a Bíblia manda se afastar. Né? O que a Bíblia diz lá em Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Às vezes a ideia era, poxa, mas quem é que vai? Vai, você pode pregar, você pode estar lá, você pode pregar o evangelho. O que ele está dizendo é, não comungue com as coisas erradas. Cuidado, não se alimente das coisas erradas como eles estão se alimentando. Então, voltando, bora lá adiante. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade como Janes e Jambres. Espera aí que eu vou falar sobre isso. Eu lembro bem, amados, esse texto aqui foi uma resposta de oração nossa. Há muitos anos atrás, um casal na nossa igreja, assim, muito querido, muito envolvido com a obra, eles foram enganados por uma mulher desse tipo. E era tão claro, mas eles não enxergaram. Era uma mulher que se dizia profetisa, e essa mulher começou a profetizar um monte de coisa na vida deles. Ela sabia de alguns problemas que eles já estavam passando, então ela começou a fazer umas profecias lá, umas profetadas. Eles foram enganados e eles preferiram sair da igreja do que se afastar dessa mulher. E eles saíram da igreja. Hoje estão no evangelho, são em outros lugares, estão em outro lugar, são crentes, graças a Deus se afastam. Depois reconheceram erro, depois viram, mas foram enganados dessa forma. É impressionante. E na época nós sofrimos muito, a gente estava de férias e a gente chorava e a gente orava, a gente viajou e chorava e orava. E um dia eu estava lendo um livro que é muito, eu sugiro até que vocês leiam. Quem gosta de ler aqui, gente, tem que gostar de ler, né? Pelo menos a palavra. Eu gosto de ler. O livro o título do livro o nome do autor é Jack Deere, o escritor. E o livro diz, deu branco, Surpreendido com a Voz de Deus, o nome do livro, Surpreendido com a Voz de Deus. É um livro antigo, muito bom, é dessa grossura, então quem gosta de ler vai, mas é um livro que conta experiências tremendas de ouvir a voz de Deus. E nesse livro a gente estava lendo, no momento que a gente estava orando, Deus trouxe esse texto aqui para acalmar o nosso coração, dizer, olha, não se preocupe, Surpreendido com a Voz de Deus, de Jack Deere. D-E-E-R-E, se não me engano. E esse texto, exatamente aqui em 2 Timóteo 3, versículo 6, falava justamente disso. E a gente fez, meu Deus, eles estão completamente enganados. Senhor, então não somos nós que estamos errados. Eles estão errados, eles estão sendo enganados. E depois ele veio pedir perdão a nós, depois de muitos anos, porque eles sofreram muito por causa disso. Mas veja, era um casal crente, pessoas abençoadas, e no entanto foram enganados. Por isso que Paulo alerta a Timóteo, cuidado, não sejam enganados. Vamos lá. E Janes e Jambres. Quem eram Janes e Jambres? Vocês já estudaram lá em Êxodo? Já? Então, lembram em Êxodo, quando Moisés fez aquele milagre, com a vara que se transformou em serpente, aí vieram os magos e transformaram, fizeram a mesma coisa, o mesmo encanto? Pois é, segundo os estudiosos, os escritos judaicos antigos, tradições da tradição antiga, são esses dois, que Paulo está se referindo. Olha, Janes e Jambres fizeram a mesma coisa. Eles imitaram Moisés, mas eles eram enganadores, eles eram contra Moisés. Eles imitaram o mesmo milagre que Moisés fez, mas eles eram contra o povo de Deus sair da terra do Egito. Era isso que Paulo estava querendo dizer aqui, olha. Esses mestres se opõem à verdade, os que estavam lá em Éfeso, que Timóteo estava cuidando, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés.
E Paulo se referiu a essa época, porque essa história passou para eles até, né, a vida toda. Então, tem a mente depravada e sua fé não é autêntica, contudo, não irão muito longe. Um dia, alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Certo? Bora lá. Ou seja, descobriu, quando Moisés depois foi fazer, Deus fez os milagres através da vida de Moisés, fez todas aquelas coisas que vocês sabem para libertar o povo do Egito, eles já não puderam fazer mais nada, porque eram enganadores. Compreenderam, gente? Se vocês dormirem, ou se estiverem assim, sem entender, falem, tá? E se estiver dormindo, também falem, que aí acorda. Bora lá. Hã? Não ouvi, não. Olha lá. Lá no versículo 10, aí, é o apelo a Timóteo e a veracidade das Escrituras. Volta de novo. Vocês percebem que essa carta é o tempo todo Paulo indo diretamente para Timóteo. Ele fala dos falsos mestres, ele faz comparação com os falsos mestres e tudo, mas ele sempre volta para Timóteo, para dar ênfase a Timóteo e dizer: Timóteo, continue firme. E ele vai dizer assim, mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Repitam comigo. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles e quem aprendeu, de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras. Ele começa a falar de Timóteo, que aprendeu desde pequeno. E aí ele vai para o versículo 16, que é aquele versículo que fala da própria Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Eu acho que a igreja está devendo isso hoje. Versículo 12 aqui. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E a maioria das igrejas hoje, infelizmente, não deixa isso claro. Sabe o que está acontecendo na maioria das igrejas? É o evangelho doce, é o evangelho de acalento, é o evangelho de... Olha, o povo está sofrendo demais aí fora, a gente tem que dar uma palavra de branda. Eles já estão sofrendo tanto lá fora, não podemos fazer sofrer aqui dentro. Não posso estar confrontando. Quem? Meu lindo, minha linda. Quem é esse aí? É o programa, é? Tudo Leonardo também, vai outro também. Quem? Quem é David Leonardo? David. Quem é David Leonardo? Ah, é um evangelista. Ah, é, David Leonardo. Ah, já sei, lembrei. É coach. Não, olha, gente, eu nem ouço, eu nem paro. Esse é confuso. Oi? Aqui, eu acho incrível que o inimigo, desde sempre, ele usa a memória curta da pessoa, do ser humano, para fazer a pessoa se esquecer do que Deus fez. E como o Paulo fala aqui, né, sempre lembrando de Timóteo. Não é à toa que tem aquela palavra, né, para a gente trazer a memória para nos dar esperança. Isso, exatamente. Porque o diabo usa dessa memória curta que a gente, infelizmente, Mas, gente, nós estamos sendo levados a realmente ter uma memória curta. Por quê? Porque tudo que você quer, você corre para o Google. Tudo que quer, você não quer se esforçar para poder ler, para se aprofundar mais em alguma coisa. Pergunta a IA. Oi, IA. Como é que se faz isso aqui? Tururu, e faz. Eu, ano passado, eu tive um aluno que
Eu fui orientadora de um aluno do TCC. Só que eu já conheci esse aluno, ele tinha problema sério de saúde, ele tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Ele já tinha passado por outros professores e não deu certo e caiu nas minhas mãos. E quando ele veio para mim, me procurou para ser orientadora dele, ele queria falar sobre autismo, etc. Mas também ele queria contar a experiência dele com um aluno que tem TAG na universidade, o sofrimento, as dificuldades que ele passou, pererê. E ele chegou revoltado, porque ele chegou a querer matar um professor. Imagine. Aí, o que foi que aconteceu? Eu fiz, vamos embora lá. Aí eu conversando com ele, fiz, para você, faça uma memorial. Fale sobre sua experiência na universidade, que isso vai servir, o memorial pode servir como TCC. Faça sua experiência como aluno de música na universidade e conte todas as dificuldades, como você enxerga que o professor deve agir com um aluno como você, etc. Aí conversei com ele topou, ele ficou feliz da vida. Só que eu conhecia a escrita dele. Eu sabia que ele não sabia escrever bem. Ele, como hoje em dia, infelizmente, a maioria dos alunos da universidade que chegam, uma boa parte não sabem escrever direito, não sabem ler direito, infelizmente, por conta do sistema educação. Na universidade. Eu tenho alunos que erram, porque estão entrando de qualquer jeito, porque o ensino fundamental e médio não está funcionando como deveria funcionar no nosso país. Então, o que foi que aconteceu? Aí eu conheci a escrita dele, porque ele já havia feito um artigo que eu tinha pedido, deu muito trabalho, corrigindo. Daqui a pouco, professora, eu já fiz, aí ele tinha feito uma introdução lá, fez uma coisa, mandou pra mim. Gente, eu li, eu não acreditei. Perfeito, um português perfeito, da noite pro dia, a coisa mais linda do mundo. Eu fiz, meu Deus, isso aqui não é ele. A gente conhece. Aí eu fiz, como é que agora que eu vou dizer que isso não foi ele que fez? Como é que eu vou descobrir isso aqui foi IA, com certeza. Aí eu cheguei para ele, fulano, é o seguinte, olha, tá tão bem feito, amei o seu trabalho, tá muito bom. Mas me diga uma coisa, eu sei como você escreve, né? E eu sei que as ideias devem ter surgido, assim, muita ideia. Mas me diga uma coisa, você teve a ajuda de que você usou a IA? Aí, claro que eu fui com muito jeitinho. Aí ele, foi, professora, eu coloquei tudo lá e ela me deu pronto. Ele... Oh, Senhor, me dá graça. Ai, meu Deus. Foi assim. Não, de qualquer forma, tem o valor, a IA tem o valor. Você põe lá e ela organiza as suas ideias. Você põe o conteúdo e ela lhe dá a resposta. Só que ele fez, tinha parte que ele copiou igualzinho. E que não deve ser feito assim. Então aí eu fui orientar. Mas você vê o que está acontecendo? As pessoas hoje estão com preguiça de pensar, de ler, de raciocinar. Tudo pergunta, tudo é... E a desculpa é que não tem tempo. Então, tudo isso aí, gente, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E aí quer encontrar a Bíblia pronta, quer que entre na cabeça pronta, não é assim. Você tem que se debruçar, você tem que ler, pode ouvir. Mas é muito importante quando você escreve, quando você lê, a leitura, o visual é muito importante. Então, isso aí está sendo perdido por conta da tecnologia, que tem um lado bom, mas tem esse lado que é muito ruim. Aí você bota, às vezes vai ouvindo a palavra no carro, mas você se distrai com uma buzina, aí alguém lhe dá uma fechada, seu filho de uma mãe, e aí continua ouvindo a palavra no carro, e começa, né? Ou então tá lá na cozinha ouvindo, daqui a pouco uma coisa quebra, o gato quebra, aí já se distrai. Então é necessário parar para ler a palavra e se alimentar. E é isso que está acontecendo. Deixa eu voltar agora, que a gente foi para esse negócio, peraí. Quando Paulo fala para... Eu estou no capítulo 3, né? Então, aí Paulo começa a dizer, olha, permaneça fiel, e aí fala da palavra. Toda a escritura inspirada, ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar e capacitar o seu povo toda boa. Pronto, finalizou o 3. Eu quis dizer o quê? Que é necessário esse aprofundamento e não viver da superficialidade e não viver nessa correria e só
buscando coisas que sejam rápidas, de forma alguma. Último capítulo, o capítulo 4. Nesse capítulo, Paulo fala da importância da pregação do Evangelho. Olha aqui. Eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Repete comigo. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião favorável, seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Olha de novo o ensino. O tempo todo Paulo está dizendo ensine, pregue, ensine, instrua. O tempo todo Paulo fica falando isso para Timóteo. E aí? Bom ensino. Aqui a minha versão, que eu acho que é igual a tua, fala bom ensino. Bom ensino. Nem todo ensino é bom. Com paciência e bom ensino, é verdade. Isso, e bom ensino. Nem todo ensino é bom. Versículo 3, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres. Isso está acontecendo o tempo todo, gente. Está acontecendo o tempo todo. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Um dia desse eu vi um rapazinho, eu esqueço o nome dele, que ele gosta de fazer entrevista no meio da rua e tal, e ele foi questionar, ele estava conversando com uma mulher trans. Mulher trans é o homem que quer ser mulher, né? E ela não aceitava, e ela pintando e xingando ele dizendo, você não precisa, a gente está aqui conversando, você não precisa fazer isso. Só me diga qual a diferença entre o homem e a mulher. E ela xingava, e pintava, esculhambava, porque ele só queria dizer, é ele, né? Ele. Ela. Não, é muita. Então, é uma coisa impressionante, porque normalmente eles não querem ouvir a verdade, e eles insultam, eles brigam, eles xingam, insultam mesmo. Eu vi vários casos assim. Eu estou na universidade e eu vejo tanta situação difícil, gente. Que é difícil. Corta o coração. Né? Muito difícil. Há 2 anos atrás, um desses, só que era o oposto, era um homem trans. Era uma aluna que queria ser aluno. E ela tentou me botar numa enrascada. Porque eu chamei ela de ela. E ela queria que você fosse chamado de ele. E eu chamei de ela. Aí queria criar confusão. Minha filha, olha, é o seguinte. Presta atenção, eu lhe conheci como mulher. Hoje você disse que mudou, né? Então, se você quer que eu lhe chame de ele, eu vou lhe chamar de ele. Eu não tenho problema em lhe chamar de ele, né? Mesmo sabendo que você não é ele. E aí o negócio não prestou. Então, tem situações, mas depois, graças a Deus, aí a coisa passou e ela, depois de botar meu nome até no Facebook, dizer que eu era homofóbica, oxe! E tu acha que eu me importei? Tudo pelo Evangelho. E aí a gente vai levando essas coisas, mas passou, graças a Deus. Era muito problemática. Lá tem muitos casos assim difíceis. Eu conheço um casal. Então. E ela tomou hormônio. E são casados, são namorados. Ela tomou para virar homem e ele tomou para virar mulher. Tá dando merda. Tá. Agora veja que loucura. Não, e esse rapaz que eu estou falando, a situação foi justamente porque veio à tona o que é ser mulher, porque colocaram um trans para ser o representante, né, das mulheres. E aí as mulheres estão revoltadas e com razão, né? Uma pessoa que não é mulher se está lá defendendo. Bom, fecha parênteses.
Brasil, mano. Não é só o Brasil, meu filho, é o mundo. Não, na Rússia não tem isso não. Aonde que não tem? Pode ter todos os programas, isso tem. Tem. Se bem que, não, lá não tem no Irã, não tem, né? Porque matam todos, né? Não. Tem não. Vamos lá. Versículo 5 do capítulo 4. Barril dobrado. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Eu vou dizer, eu, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Que versão é essa mesmo? Essa é a minha versão, não. Nova versão, pastora É a versão transformadora. É a nova NVT. Ó, continua ali. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que ele foi confiado. E aí Paulo volta de novo a falar dele. Ele é um exemplo vivo de tudo que ele está falando. Ele não fala da boca para fora, ele vive o que ele fala. Então, quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Aí é onde ele diz que ele já está para morrer. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, nas versões aí, combati o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. E aí vem o final, essas palavras finais de Paulo. Lembre-se, gente, que ele reforça muito a questão do fazer, do ajudar o outro, mas principalmente do ensino da palavra. Por favor, venha assim que puder. Está falando com Timóteo, só que acaba não sendo mais, né? Por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, ó outro que abandonou Paulo. Pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia. Ele não disse que Crescente o abandonou, ele só disse que Crescente foi para a Galácia por algum motivo e Tito foi para a Dalmácia. Tito não abandonou ele, mas ele, depois que Paulo foi preso, de qualquer forma ele estava em Creta e depois foi para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo, significa que Lucas estava preso lá. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei em Troade. Traga também, ou deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros e especialmente meus pergaminhos. Olha que interessante, Paulo está lá preso, numa prisão horrorosa, frio, mas ele quer ler, ele quer estudar, ele quer ler a palavra, ele quer estudar os pergaminhos, gente. Uma paz que excede o entendimento. Exatamente. É como se ele ali estivesse... É como Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo. Estava lá, mas não se queimou. Ele estava lá, mas estava sendo cuidado pelo Senhor. E aí, ele diz assim, interessante... Eu estava olhando aqui... cadê, meu Deus? Onde foi que eu anotei sobre Tíquico? Eu nem sei mais onde foi que eu anotei de Tíquico aqui, que eu ia falar com vocês. Eu acho que o crente hoje em dia que não é perseguido, que é uma coisa errada. Porque eu não vou ser perseguido. Sim, oi. Esse versículo do 14 aí que ele diz, Alexandre Ferreira que está Sim, mal. foi. O Senhor há de lhe dar a paga pela sua conduta. Porque a gente fala assim, que Deus não tem nada não, Deus é que vai cobrar por mim. Aí Paulo também falou. Diz isso. Exato, disse. Sabe por quê? De dizer, não. Ele vai me pagar. O Senhor que vai. Na realidade, gente, Paulo fala isso porque assim, Alexandre, esse latoeiro aí, ele provavelmente, segundo também os estudiosos dos escritos antigos, ele provavelmente foi o delator de Paulo. Foi ele que delatou e Paulo foi preso. Segundo esses estudiosos. Alexandre. Segundo os estudiosos,
E aí nessa versão é de que Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Aí, por isso que os estudiosos, os escritos antigos e a tradição judaica diz que foi Alexandre que denunciou provavelmente. Mas não há nada assim afirmando categoricamente. Mas somente pela forma e pelo que Paulo passou e pelos escritos antigos. Então, Paulo disse assim, tenha cuidado. Ele é delator, ele é dedo duro. Cuidado, não vá pelo que ele diz, não vale. E aí, na primeira vez, no 16, ele diz assim, na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram, que isso não seja cobrado deles. Da mesma forma que ele diz assim, o Senhor julgará, porque na minha versão diz assim, o Senhor o julgará, ok? Julgará Alexandre pelo que ele fez. Na mesma versão, aí ele está dizendo cá embaixo, que isso não seja cobrado deles, daqueles que abandonaram. Ele não está imputando um julgamento para esses que abandonaram ele. Mas ele diz, que isso não seja cobrado. Eles me abandonaram, mas deixa para lá. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Aí é que coisa linda, porque apesar de todo o abandono, o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. Por isso que ele é chamado o apóstolo dos gentios. E ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para seu reino celestial. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. E aí, é interessante, ele está na prisão, gente. Ele está dizendo que o Senhor livrará. Porque ele está pensando na glória. Ele não está pensando mais no livrar-se da prisão. Ele está pensando no que ele vai receber quando ele morrer. E aí ele finaliza mandando saudações para Priscila, para Áquila, a família de Onesíforo que ele já tinha citado, a Erasto que ficou em Corinto, a Trófimo que estava doente em Mileto. Ele sai lembrando de todo mundo, diz, dê lembranças minhas, faça todo o possível para estar aqui antes do inverno, porque ele iria chegar ao inverno, ele queria ver Timóteo antes do inverno chegar. Eubulo lhe manda lembranças, que coisa linda o nome, Eubulo. Lhe manda, e também Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos. Veja, provavelmente todos esses irmãos estavam presos com Paulo. Porque ele está dizendo que ele mandou lembranças. Todos. Que o Senhor esteja com seu espírito e que a graça esteja com todos vocês. Finalizando a carta de Timóteo. E aí eu quero ressaltar uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estava estudando. Quando eu estava estudando sobre... John Stott, que é um dos maiores exegeta, eita, quase que não sai, que é um dos maiores exegeta do século passado. John Stott, escritor de livros, e vocês sabem que é aquele que faz exegese, que interpreta a Bíblia, que estuda a interpretação bíblica, vocês já devem saber disso. Ele é um dos maiores, os livros de John Stott são muito bons. Ele diz assim, 4 palavras ele pega a carta de 2 Timóteo e diz, 4 palavras representam a carta de Timóteo, 2 Timóteo. 4 palavras. A primeira, guardar. Lembra que eu disse, lembrem dessa palavra? Está lá em Timóteo 1, 2 Timóteo 1,14. Diz assim, guarde a verdade preciosa. E nesse capítulo, o tempo todo ele fica mandando ele guardar a palavra, guardar o que é bom, se reservar, se proteger, guardar o evangelho. No 2º capítulo, ele diz, sofrer pelo evangelho. Versículo 3, suporte comigo o sofrimento. Começa bem no início, e ele vai falar de todo sofrimento, e ele, o trabalhador, vai passar pelo sofrimento, mas ser aprovado. No capítulo 3, permaneça fiel no que foi ensinado. Lá no capítulo 3, versículo 14. E enfim, no último, pregar o evangelho. Ele diz, pregue a palavra. E John Stott disse assim, eu posso resumir 2 Timóteo com essas 4 palavras em relação ao evangelho. Primeiro, guarde o evangelho.
Segundo, sofra pelo evangelho. Se for necessário, sofra pelo evangelho. Terceiro, permaneça no evangelho. E quarto, pregue. Não fique para você. Amém. Amém. Finalizamos 2 Timóteo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, desculpa. Deixa eu voltar. 2 minutos. Aí. Não, 2 minutos o quê? Bem menos. Pronto? Timóteo era pastor na época, não? Hein? Era pastor na vida, né? Timóteo sim. Pastor, líder. Lembra do texto que eu falei aqui logo no início, quando ele cita que ele recebeu a imposição de mãos para ser líder. Interessante, gente, que quando ele fala dos líderes das igrejas, ele está falando, isso está em Tito também, aqui, que os sacerdotes judaicos, na sinagoga, os judeus, normalmente eles juntavam, quando formavam a igreja, era formada assim, 10 líderes de casa, 10 autoridades em casa, 10 pais de família, se reuniam e se tornavam presbíteros naquele lugar. E todos eles eram um ministério colegiado. Como é aqui na Central? Um ministério colegiado. Tem pastores para várias áreas, tem vários pastores. Então, cada pastor tem uma função, faz uma coisa, todos atuam como pastores, todos pregam, todos acompanham, discipulam, estudam, ensinam. E naquele tempo era desse jeito também. Então, quando eram ungidos pastores, lá em Atos acontece isso, em Coríntios também, os pastores eram ungidos em grupo e eram enviados para aquela cidade, para aquele lugar. Certo? Por isso que Paulo manda para Timóteo, chamando para ter cuidado com os outros pastores, com os outros presbíteros, com os outros líderes que estão disseminando coisas ruins, porque estavam se desviando. Não era um pastor para um monte de ovelha, eram vários pastores que estavam sendo nesse ministério colegiado. Vamos lá. Podemos ir para Tito? O que ele quis dizer assim, com o livro da boca do leão? Cadê? Versículo, é o finalzinho aqui, né? Cadê? Diz aí o versículo. Cadê? 17. Final do 17. E fui salvo das forças do leão. Oh, peraí, que eu abri errado aqui. Senhor permaneceu lá, me deu força para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, fique todo gentil. E ele me livrou da boca do leão. Não, ele está falando dos livramentos que ele teve. Ele está falando o seguinte, mas o Senhor permaneceu... O inimigo. Ele não está se referindo... Sim, Roma. Nesse caso aí, mas veja que ele está falando de livramento, mas ele está preso. É o 4, 17? É. O meu fala assim, mas o Senhor ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. Ou seja, é exatamente isso. É a morte. Mas é condenado à morte por quem? Por Roma. Né? Até então, né? Porque depois... Não, ele morreu por Roma. Mas eu acredito que quando ele fala desses leões, era o mal que se manifestava através de pessoas lá dentro. Sim, que estavam na prisão, também. Condená-lo e proibir a obra. Que ele fazia, porque tem os levantes do mal, né? Mas nesse caso ele está se referindo a todo o conjunto de situação que o levou à prisão e à perseguição. E ele considera como livramento, até então, ele não ter sido condenado à morte. Até então, porque ele aí não tinha sido ainda condenado, mas ele sabia que iria ser condenado. Aí quando ele fala aqui que ele pregava para os gentios, se ele estava na prisão, esse gentio era o quê? Os guardas que estavam com ele? Guardas, os presos, todos que não conheciam a Cristo. Ele estava na prisão, mas ele estava pregando. Né? Por isso que ele é chamado o apóstolo gentios, porque foi Paulo que começou a viajar e pregar para todas as pessoas sobre Jesus.
Não, quando ele estava viajando, sim. Mas agora que ele estava preso, encarcerado, Em Roma. ele não tinha como se locomover. Então essa pregação Era lá você dentro. para os soldados. Isso. Soldados, os presos. E por meio das cartas. E por meio das cartas, né? Exatamente. Isso. Podemos ir então para Tito? Mais alguma pergunta? Bora lá. Tito é muito curto, mas eu quero ressaltar aqui sobre Tito, a importância de Tito, gente. É uma carta pequenininha, mas muito densa. E essa carta de Tito, ela é muito parecida com 1 Coríntios. Lembra que eu falei que as duas foram escritas provavelmente no mesmo período. Só que para Tito, então tem coisas que são muito parecidas, iguais, até repetidas. Paulo escreve para Timóteo na primeira carta, quanto para Tito, as mesmas coisas, porque eram os mesmos problemas que estavam acontecendo. Então, olha o que aconteceu. Vamos lá, vamos do início. Paulo fez essa carta para Tito, provavelmente também no mesmo período, então entre 63 a 65, depois da primeira prisão. Paulo não estava preso, foi depois da primeira prisão, entre uma prisão e outra, quando ele escreveu. E aí deixa Timóteo em Éfeso e deixa Tito em Creta. Pronto. Creta era onde? Lá, uma ilha pequenininha, estreitinha assim, no sul da Grécia. E aí, provavelmente também, porque tem outras situações na palavra que não deixa tão claro, provavelmente ele foi escrito na Macedônia, que era uma outra parte da Grécia, na parte continental da Grécia. Vamos lá. Agora, quem era Tito, gente? Quem era Tito? Tito não era judeu. Fazer igual a minha sogra. Minha sogra fala assim, ô Tito, ela fala, me chama Neide, né? Mas ela me chama igual a pernambucana, Neide. Ô Neide. É assim que ela fala. Então, eu estou falando igual ela, ô Tito. E Tito não era judeu, ele era grego. Só que, como grego, ele não foi circuncidado. E Paulo prefere que seja assim. Eu acho isso tão interessante. Vamos abrir em Gálatas 2, 3, 5? Gálatas 2, 3, 5. Hã? Isso, Timóteo, porque Timóteo era judeu, filho de judeu e pai grego. Mas Tito não, Tito era grego, ele não tinha nenhuma ascendência judia. Gálatas 3, capítulo 2, versículo 3 e 5. Olha o que é que diz. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava numa das viagens de Paulo, Tito estava acompanhando Paulo, que Tito fosse circuncidado, embora fosse gentil. Aí lá no versículo 5 diz assim, mas não cedemos a eles nem por um momento a fim de... Aqui não, vou continuar lendo. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Ou seja, eles queriam criar confusão porque Tito era gentil, estavam infiltrados lá, só que Tito, por ser gentil, não era circuncidado. Então, Paulo só deixa assim mesmo, para mostrar para eles que o gentio se converteu. Que ele está aqui para pregar o evangelho e que ele pode. Ele não precisa ser circuncidado para pregar o evangelho. Ele recebeu a Cristo. Ele era ímpio e hoje é santo. Então, não precisa de circuncisão. Paulo estava defendendo Tito. Isso é tão interessante. E Tito se converteu por causa de Paulo. Aí está assim lá no versículo 4 de capítulo 1 de Tito, que diz assim, escreva a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Então ele se converteu através de Paulo. Só para vocês entenderem um pouquinho sobre Tito, só para conhecerem um pouquinho Tito, que é aquele cara que a gente fala pouco, Paulo enviou Tito para Corinto para solucionar vários problemas na igreja de Corinto. E depois está lá em 2 Coríntios 12 e 18. Vamos lá, 2 Coríntios 12 e 18. Olha o que é que diz. Que Tito viajou com Paulo.
Versículo 18 diz assim: mas quando insisti com Tito para que fosse visitá-los e enviei com ele outro irmão, por acaso Tito os explorou? Ou seja, Tito foi levado para lá para resolver vários problemas. Lá no texto você vai ver sobre isso, que é Paulo se preocupando com a igreja em Corinto. E ele diz: eu mandei Tito, por acaso Tito explorou vocês? Não temos nós o mesmo espírito e andamos nos passos um do outro, agindo do mesmo modo? E ele começa a dizer: olha, consertem a vida de vocês, porque Tito foi enviado para lá por Paulo para resolver alguns problemas. Mas deixa Corinto e deixa Tito, deixa Corinto lá. A mesma coisa também lá em 2 Coríntios, ele incentiva Tito a levantar oferta para ajudar os pobres. Vocês devem ter visto, porque vocês devem ter estudado Coríntios. Ao voltar de Corinto, ele encontra Paulo na Macedônia. Depois, ele também encontra em Nicópolis, no norte da Grécia. E Tito foi um dos que acompanharam Paulo na última viagem de Paulo a Roma. Tito estava perto. Portanto, agora no caminho foi para Creta, mas na última viagem ele acompanhou Paulo. Então Tito apesar de ter sido gentil, ter se convertido ao evangelho, mas era um bom discípulo, era um bom líder, e Paulo colocou ele lá em Creta para resolver problemões, para cuidar da cidade, para cuidar da província lá, da ilha de Creta. Vamos lá. Qual era o propósito da carta? É isso que a gente já está falando aqui. Primeiro, a carta era para instruir Tito na organização da igreja em Creta, certo? Esse era um dos motivos. A gente vai ler, porque essa sequência aí está relacionada ao texto. Então vamos lá. Tito 1 diz assim, é muito pequenininho. Paulo faz aquela introdução: eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Pronto. Aí ele vai dizer: escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé que compartilhamos. Que Deus, o Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador, lhes dê graça e paz. E aí começa a falar do trabalho de Tito. O trabalho que Tito deveria fazer lá. Gente, é interessante. Agora prestem atenção, porque Creta não era um lugar muito legal. Deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme eu instruí. O presbítero deve ter uma vida... E aí começa. Vocês lembram disso em 1 Timóteo? Lembra? Tem a vida irrepreensível, uma só mulher, os filhos devem partilhar da mesma fé, não devem ser devassos nem rebeldes. O bispo administra a casa de Deus, deve ter uma vida irrepreensível, não deve ser arrogante, nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Ou seja, tudo que ele falou para a carta a Timóteo, ele está falando aqui para Tito. Vocês lembram? Tudinho. Em vez disso, aí ele fala que não deve isso, não deve, mas agora ele diz o que é que deve. Deve ser hospitaleiro, amar o bem, viver sabiamente, ser justo, ter uma vida de devoção e disciplina, deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que ele foi ensinado, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Tudo isso ele falou para Timóteo, não falou? Sim. Então, agora ele diz assim: olha, pois tem muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão. Foi por isso que Paulo disse: Tito, não precisa você se circuncidar. Você tem toda a autoridade para pregar o evangelho, mesmo sem ser circuncidado. Porque a briga estava nisso aqui, ó. Viu aí? Paulo já sabia de antemão tudo que ele ia passar. Então, aí vem uma coisa interessante. Paulo faz uma citação de um poeta, um escritor chamado Epimênides de Cnossos, que Epimênides cita os cretenses como mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Está na minha versão assim. Eu sei que na de vocês pode estar um pouquinho diferente. Olha o versículo 12. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, e aí
esse nome Epimênides vem por causa da tradição judaica, por causa dos escritos antigos. Esse escritor diz assim: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Diz aí como é que está a versão de vocês. São mentirosos, selvagens, glutões e preguiçosos. Olha, que coisa. Os cretenses, está falando de um povo da ilha, que o povo é mentiroso, é comilão, é preguiçoso. Eita, que fama horrorosa. Pense, você morar nessa cidade e você não ser isso e ter essa fama. Porque nem, com certeza... Na minha ainda tem bestas ruins. Isso, porque aqui também tem animais cruéis, né? Isso é verdade. Feras terríveis. Aí ele diz, olha, isso é verdade, portanto, repreenda-o severamente. Eita! Essa é uma carta considerada uma carta severa, a carta de Tito. A fim de fortalecê-los na fé, é preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Veja que ele está falando. Para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompida. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes. Não servem para fazer nada de bom. Eita, mas essa não. Diga que essa pancada foi grande, não foi não? Foi. Paulo foi muito severo, porque eles de fato eram homens e mulheres, eram um povo difícil. E aí, o pior não era isso. O pior é que eles falavam uma coisa e viviam outra. É onde mora o problema. Porque tem gente aí fora que diz que acontece porque eu sou isso mesmo e quem quiser que me engula. Mas tem gente que está na igreja que diz que é uma coisa, mas vive de outra forma. São os religiosos de carteirinha. Entram com a Bíblia na igreja, sentam, ouvem, saem e aí faz tudo errado. Vivem de outra forma. E Paulo está falando disso. Paulo está falando de homens e mulheres que tinham uma vida de aparência, mas que viviam completamente torpes, errados, que ele deveria confrontar, Tito deveria confrontar essas pessoas. No capítulo 2, ele começa a ensinar e pede a Tito para ensinar, para poder se relacionar com diversos grupos de pessoas. Olha aqui, ó. Mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar a autoridade, o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência, e não arrogância. Porque às vezes, os mais velhos, porque têm mais experiência, às vezes acham que sabem mais, e nem sempre, e não querem ter a ajuda dos outros. Então ele diz assim, ó, eles devem ser cheios de amor e paciência, né? Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. O que elas devem fazer? Elas não devem ser caluniadoras, não beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem, a ser submissa ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. A gente vai... Eu também acho. Quer dizer, é igual a Isabel e Maria, lembra? Tu lembra daquela pregação como é o nome dela? Não lembro o nome. Eu esqueci o nome dela, a pastora, que pregou. E ela pregou uma coisa linda nessa vez. Ela falando sobre a importância das irmãs mais velhas na igreja, das irmãs mais velhas, entre aspas, das que têm mais experiência, são mais de idade, porque elas podem ser mentoras das mais jovens. As mais jovens devem... Aí ele vai para falar dos mais jovens aqui também. Então, devem procurar essas mais velhas para ter experiência, para ouvir conselho. Vamos ouvir o que ela fala aqui, ó. Do que ele fala. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Ele era jovem. E ele está dizendo, Tito, você também é jovem, você deve ser exemplo das boas práticas para os mais jovens. Tudo que fizer,
deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Ou seja, tenha seu caráter ilibado, seja íntegro, porque ele está usando a palavra íntegro aqui, que é o tema da igreja. Íntegro. Tenha integridade, seja exemplo. E continua, quanto aos escravos devem sempre obedecer a seu senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, nem devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, nosso Salvador, que eles também deveriam ser exemplos. E aí ele vai falar da graça do Senhor, ele vai falar do amor do Senhor, ele vai falar da esperança da volta do Senhor, da glória do Senhor. Ele continua falando aí. É lindo esse texto aqui. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E foi o versículo 13 que eu li. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às obras. Vocês já perceberam que ele fala sempre das boas obras? Ele fala sempre sobre isso. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade, não deixe que ignore o que você disse. E aí, ele mais uma vez vai falar sobre os falsos mestres, sobre os ensinamentos errados no capítulo 3. E fala das autoridades. Lembra que eu falei das autoridades na semana passada? Fala para orar pelas autoridades. Devem ser obedientes às autoridades. A não ser que seja contra a palavra, aí é diferente, né? As autoridades legítimas. Existe uma diferença entre a autoridade legítima e a autoridade ilegítima. Quais são as autoridades legítimas? Aquelas que foram legitimadas por Deus e que não vão de encontro à palavra. E aquelas ilegítimas, quando essas estão contra o evangelho. Aí você, com certeza, vai sofrer. Quantos não estão sofrendo hoje, né? Então, vamos lá. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos por um engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas, aí ele está dizendo, oh meu Deus, quando Deus revelou, o nosso Salvador revelou sua bondade e seu amor, ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para a remoção de nossos pecados, nos fez nascer de novo, nos deu nova vida por meio do Espírito Santo, generosamente derramou o Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu esperança de que herdaremos a vida eterna. E aí, ele diz, isso aqui tudo é verdadeiro. Esses ensinos são verdadeiros. Portanto, dediquem-se a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos. Mais uma vez ele vai dizer de novo, não se misture, não vá se envolver em discussão à toa, genealogias intermináveis, disputas e brigas sobre a obediência às leis judaicas. Essas coisas são o quê? Inúteis. Inúteis e perda de tempo. Mais uma vez falando da perda de tempo. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, esqueça ele. Eu lembro que também no passado nós tínhamos um problema. A igreja, ela tinha a mania de eliminar os crentes. Pela palavra, né? A pessoa pecava e aí levava para a assembleia. O irmão pecou, ele vai ser disciplinado, vai ser eliminado do hall de membros. E aí, se a pessoa fosse crente de verdade, ele tinha que aguentar isso e depois o nome dele ia voltar para o hall de membros de novo. E muitas vezes não era feito com amor, era uma disciplina, era uma exigência doutrinária e religiosa, sem amor. Muitas pessoas se afastaram. O meu pai, quando ele casou com minha mãe, ele não era crente, mas ele, segundo minha mãe, ele chegou a levantar a mão na igreja. Mas a igreja que eles frequentavam no início do casamento era uma igreja extremamente radical, tradicional, fundamentalista. E minha mãe crente e meu pai trabalhava aos domingos, porque ele era barbeiro. E barbearia no passado abria nos domingos, né? Para os
os clientes irem cortar o cabelo aos domingos, porque trabalhava durante a semana toda. Então, barbeiro abria barbearia nos domingos. E meu pai abria para ter dinheiro para sustentar a família. E disseram para ele que ele não deveria abrir nos domingos. Como é que ele ia sustentar a família? Ele, naquele tempo, novo convertido. E aí, assim, sem que ele esperasse, ele foi eliminado da igreja. O nome foi levado à Assembleia, sem que ele soubesse, e ele foi eliminado da igreja. Porque ele foi rebelde e não obedeceu? Não, porque ele trabalhava no domingo. Não podia para a igreja. Ele não podia, E aí ele foi eliminado. E ele, a partir daquele dia, ele disse que não ia mais numa igreja, não pisava o pé mais numa igreja. E a vida toda, ele nunca mais, ele entrou na igreja quando foi levar a gente para o casamento. Ele não queria conta com a igreja. E ele brincava brigando um pouquinho. Meu pai era um doce, ele era ótimo, pai. Mas ele já dizia, vai para a igreja de novo. Eu e o pastor Demilton, que eram os mais novos, quando vinha para cá. E aí ele dizia, vai para a igreja de novo? Leva logo o colchão para dormir lá. Aí a gente ria, saía, eu vou levar mesmo, pai. Saía. E a gente ia. Ele não impedia a gente de ir para a igreja, porque minha mãe era crente, minha mãe vinha para a igreja. Mas nós fomos criados num contexto diferente. E ele voltou para Jesus perto da morte. Porque no final da vida ele resolveu reconhecer Jesus como seu Salvador, já perto de morrer. Mas quantos anos ele perdeu da vida dele longe por causa de uma atitude insensata de uma igreja e de líderes de uma igreja? É claro que a gente sabe que se ele tivesse se convertido de verdade, talvez ele não tivesse se afastado. A gente sabe disso. Mas ele poderia talvez estar sendo levado a ter uma conversão verdadeira com o tempo. Não é? Então, muitas vezes, há uma religiosidade na vida da gente. E a religiosidade, ser religioso é uma coisa. Eu sou religiosa porque eu creio em Cristo, porque eu sigo a religião cristã. Mas a religiosidade que é ruim é você viver fora da palavra, fingindo estar na palavra e não viver uma vida prática de evangelho. Mesmo, vida no Senhor. E Paulo condena isso. Paulo diz isso aqui. Então, deixa as brigas, deixa essas contendas. Se alguém pecar, chama, converse uma vez, converse outra. Se alguém fizer alguma coisa errada, não quer conserto, então deixa de lado. Tá bom, deixa de lado, só vai orar agora. Então, depois de muito tempo, a igreja reconheceu isso. Então, quando um irmão peca, hoje em dia, eu estou falando da nossa igreja, tá? Então, quando um irmão peca, convida ele, chama ele, confronta com amor, diz, eu vou lhe acompanhar, vou lhe ajudar, você quer? Se a pessoa quiser se arrepender de verdade, ele nunca vai ser abandonado. A não ser que a pessoa realmente não queira, aí ele mesmo vai se afastar. Não é? Isso é amor, isso é exortar com amor, isso é confrontar com amor. Isso é o que a Bíblia ensina. Vamos fechar? Lá no final, nas instruções finais, Paulo diz assim, planejo enviar-lhe Ártemas ou Tíquico, assim que um deles chegar, procure ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Faça todo o possível para ajudar Zenas, o advogado, e Apolo na viagem deles. Providencie que tenham tudo de que precisam. Nosso povo deve aprender a fazer o bem, ao suprir as necessidades urgentes de outros. Assim, ninguém será improdutivo. Todos aqui mandam lembranças, por favor, envie minhas saudações a todos que nos amam na fé. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Mas é lindo isso aqui. Nosso povo deve aprender a fazer o bem, no versículo 14, suprir as necessidades urgentes de outros, assim ninguém será improdutivo. Isso é reino, isso é evangelho. Isso é o que o Senhor ensinou através do apóstolo Paulo, à igreja que estava em Creta, através de Tito. Amém? Amém. Alguma dúvida? Não? Tudo claro? Nenhuma, como é que diz? Nenhum questionamento aí, né? Daniel? Por que questionamento? Eu não quero contendas aqui dentro. Tito era jovem. Timóteo também. Esse tanto que Paulo A carta de Timóteo, logo no início fala que Timóteo
Sim. A diferença de Timóteo e Tito. Sim. Apesar de serem jovens, ter necessidade não. Ele não achou necessidade de circuncidar Tito, enquanto que ele circuncidou Timóteo. Por um motivo que só Deus sabe ele, né? Ele circuncidou Timóteo, porque Timóteo era filho de judeus, ele era judeu. Então, como judeu, ele achou por bem ser circuncidar Timóteo, para que fosse aceito. Ia para Jerusalém, era outro contexto. No caso de Tito, não. Tito, ele estava sendo enviado a Creta, ele era grego, e ele, apesar de ter acompanhado Paulo em várias viagens, Paulo disse, agora você vai voltar para o seu país, para a província, né? Para lá, para a Grécia. E vai ser mesmo sem circuncidar, para mostrar que não é necessário para ser pregador do evangelho. É interessante, eu achei muito interessante isso. É o que às vezes as pessoas questionam, em relação ao batismo. Né? O batismo é uma ordenança. Jesus foi batizado para cumprir uma ordenança. E a gente aceita o batismo como ordenança. O batismo traz salvação? Não. O batismo se você não se batizar, você vai para o inferno? Não. Mas você obedece por quê? Porque a Bíblia ensina, porque Jesus se batizou, que é para mostrar ao mundo a diferença entre o homem velho ou a nova mulher, ou a velha mulher e a nova mulher, o velho homem e o novo homem. Né? É a morte para o mundo e a ressurreição, o retorno à vida por Jesus, para Jesus. Mas se morrer sem se batizar, vai para o inferno? Não. Então, é uma questão de cuidado que Paulo teve com determinadas coisas que poderiam gerar um problema. E outras... Não teve aquele padrão. Tem que ser. Não teve o padrão. Não. Do jeito que tinha que ser. Como você levantou a questão do batismo, se a pessoa não for batizada, ela pode tomar ceia? Na igreja tem a questão da ordenança, porque a própria Bíblia ensina essa questão de você estar em comunhão com seus irmãos, e como você está em comunhão e você é considerado membro da igreja, é uma forma doutrinária que a igreja entende de que, como membro da igreja, você vai compartilhar da ceia com todos. Se você ainda não é batizado, é porque você está iniciando, está aprendendo, e você vai passar por um processo de aprendizagem para confirmar a sua fé, e aí sim você participa do batismo, porque você está confirmando a sua fé em Cristo Jesus. Então, essa é uma questão doutrinária. E dos batistas, eu não sei como é que funciona em outras religiões, em outras denominações, nem todas. Tem umas, mas assim, a ideia é necessário de certa forma fortalecer, mas por que se você, como aceitou Jesus, como crente em Jesus, não cumpre a ordenança do batismo? Por quê? Qual o motivo? Se é uma ordenança, por que não se batizar? Então tem alguma coisa que ainda é resistente na sua vida, eu estou falando sua vida na vida da pessoa, na sua vida, que está impedindo de você ser batizado. Então, por enquanto, vamos nos resguardar. Você vai participar da comunhão, você crê em Cristo Jesus, então por que você não se batizou ainda, se o próprio Jesus foi batizado? É uma questão doutrinária para fortalecer a questão do ensino da palavra. Certo. Mas pode ou não? Em algumas igrejas, não. Então. Não deveria. Não deveria. Mas não é proibido. Não. A orientação é, se você é batizado, tome. Mas se a pessoa disser assim, não, eu quero tomar, ninguém vai impedir. Entendeu? Ninguém vai pedir. Não. A orientação é que seja batizado e que tome. Isso, exatamente. Tá? É isso aí. Por exemplo, deixa eu dizer, ano passado, algumas igrejas tinha as irmãs que eram casadas com maridos que não eram crentes, casadas, vírgula, às vezes nem eram casadas. Eu conheço mesmo uma irmã aqui na igreja, que eu conheço há muitos anos, uma senhorinha, e o marido dela não é crente. E nunca quis casar. Vive com ela, já é casado só pelo fato de morarem juntas, né? Quantos anos? E ela por muitos anos não tomava ceia. Por quê? Porque ela não era casada. Mas por que ela não era casada? Porque o marido não queria casar. Como é que ela ia obrigar a marido a casar? Quando a gente descobriu isso, foi depois que a gente assumiu o ministério,
Aí, gente, meu Deus, não tem sentido isso. Como é que proibir a irmã de participar da ceia? Ela é crente em Jesus. Ela não tem como ela casar. Ela está em pecado, entre aspas. Não é por culpa dela, é por causa do marido. Então, como é que eu vou proibir ela de tomar a ceia, Jesus? Se ela faz tudo para que ela esteja, faz tudo certinho e não depende dela estar casada. Anos a fio. Poxa, depois que a gente descobriu isso, a gente bota, você vai tomar ceia sim, tome. Você merece tomar ceia. Então, é o olhar que a gente precisa ter para determinadas situações. Mas tem gente que não quer casar e não tem jeito, né? Vai fazer o quê? Entende o que eu estou falando? Entendi. Então, são situações. Vamos orar? Mais alguma pergunta? Não. Então, vamos orar. Hoje foi cedo, né? Que bom. Hoje as duas cartas são pequenininhas. Tudo bem. Depois você não chore, não. Você vai pegar aí com as meninas, você vai ver o que você perdeu aí hoje. Eu passo para ela. Você passe? Então passe. Passa aquela parte do tipo também. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. E eu, de antemão, obrigada, Tami, pelo convite. Né? Já acabou? Já acabou? Pode. Eu pensei que já podia orar para liberar, né, os meninos? Os meninos e as meninas. Pode orar, mas eu só quero agradecer então. também. Então deixa eu orar logo, então deixa eu orar. Muito obrigada, Pai, pela tua palavra. Porque ela nos ensina, nos exorta, ela nos traz paz, porque mesmo no sofrimento nós sabemos que tu nos dá paz. E que essa palavra venha frutificar na nossa vida. Não nos permita, Senhor, nunca nos afastarmos de Ti. Não nos permita isso. Não deixe que as coisas deste mundo tirem a nossa fé, nem nos desvie da Tua presença. Nunca, Senhor, nunca, que possamos o tempo todo estarmos firmados em Ti, como o apóstolo Paulo nos ensinou através de Timóteo, através de Tito, através de toda a Tua palavra. Que ela nos enriqueça, que ela nos sustente, que a Tua palavra seja sempre a nossa regra de fé e prática. Nos dá uma noite na Tua paz, nos guarda e nos livra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu costumo dizer que a gente não tem prata nem ouro, né? Mas o que nós temos, nós damos. Então, nós queremos jogar, né? Olha, agora